No vídeo anterior falamos de alguns aspectos operacionais do seguro auto, inclusive quando do fechamento entre uma venda e renovação, certo? Pois bem, uma vez feita a venda, as seguradoras costumam enviar ao segurado e às vezes ao corretor o kit pós-venda, que é composto de apólice de seguro, manual do segurado, manual dos serviços agregados e da assistência 24 horas, cartão da tal da assistência 24 horas e mesmo carnê ou boletos de pagamento. Em regra, o envio desses materiais hoje em dia é tudo feito via e-mail, direto para o segurado, mas aqui na Doutores Protect costumamos reenviar esses materiais por e-mail para ter certeza de que o cliente tudo recebeu. E se o pagamento for em débito automático em conta corrente, lembramos sempre para que o cliente faça a liberação do pagamento junto ao banco. E se o cliente optar pelo débito, lembramos que a primeira parcela sempre recomendamos que seja em boleto mesmo, para evitar o cancelamento por falta dessa liberação do pagamento junto ao banco, ok? Falamos disso no vídeo anterior. A partir daí, a principal obrigação do segurado é fazer o devido pagamento do prêmio para que ele tenha a necessária cobertura securitária e não tomemos nenhum susto se e quando acontecer um sinistro. Uma outra obrigação do segurado é a que mencionamos no vídeo anterior: comunicar à seguradora sobre qualquer mudança nas informações da apólice, como mudança de domicílio, mudança no motorista ou mesmo do veículo. Mudança essa que deve ser feita de forma formal, através de endosso, certo? Mas tem uma outra importante obrigação do segurado: manter o veículo em bom estado de conservação. Não só para diminuir o risco de acidentes, mas também para que na hora da renovação e caso seja necessária a realização de uma nova vistoria prévia, a seguradora não recuse o risco por conta de batidas não consertadas ou vidros e retrovisores quebrados. Por outro lado, o segurado também tem aquele direito de a qualquer momento solicitar o cancelamento ou rescisão do contrato de seguro, certo? Já a seguradora, tirando um cancelamento por inadimplência do segurado, só poderá cancelar a cobertura se o segurado concordar. No caso da rescisão pelo segurado, a seguradora reterá os impostos sobre o prêmio, os juros sobre as parcelas já pagas e parte do prêmio com base na tabela de prazo curto. No caso da rescisão pela seguradora, fica quase tudo igual, pois a retenção do prêmio será proporcional e de acordo com o tempo decorrido da apólice. E enquanto a apólice vigorar, e especialmente na hora mais importante do seguro alto, no sinistro, o segurado pode perder seus direitos, isto é, a cobertura do seu risco, dadas as situações que aparecerão aí na sua tela. Por exemplo, ele não fizer declarações verdadeiras e completas, que ele omitir informações e ou circunstâncias, transferir o veículo e o seguro sem informar a seguradora, falsificação de documentos, deixar de cumprir as obrigações da apólice, permitir que pessoas não habilitadas dirijam o veículo, filho menor de idade, por exemplo, que seja de 21 anos, e tentar obter benefícios ilícitos do seguro, veículo utilizado para outro fim, não descrito na apólice, falta de pagamento do prêmio, ou seja, se você quiser simplificar, lembremos que o seguro é um contrato de boa-fé. Se o segurado afirmar ou fizer qualquer coisa diferente do que ele informou na hora da contratação do seguro, seja ele um seguro auto ou qualquer outro seguro, na hora de um sinistro ele corre o risco de não ter cobertura. Seja porque o segurado afirmou que não tinha um filho então entre 18 e 25 anos morando em sua residência, seja porque disse que o motorista principal era diferente do que é na realidade, ou mesmo que não para o carro na rua. Tudo isso pode ser eventualmente apurado pela seguradora e o sinistro recusado. Então ajudemos sempre nosso cliente a obter o melhor custo-benefício, mas nunca mentindo em uma proposta de seguro. E já que mencionamos algumas vezes essa palavra sinistro, investamos nossos próximos minutos para falar dela. O sinistro no seguro auto é a materialização, a ocorrência de um evento coberto pelo contrato de seguro. O tratamento desse processo dentro da seguradora, desde o recebimento do aviso de sinistro até o efetivo pagamento da indenização, é chamado de regulação e liquidação de sinistro. O prazo máximo de regulação e liquidação de um sinistro, conforme a regulamentação da própria SUSEP, é de 30 dias corridos, contados da data de cumprimento de todas as exigências de documentação, relatórios ou laudos pedidos pela seguradora. Este prazo será suspenso quando da solicitação pela seguradora de qualquer documento adicional e voltará a ser contado tão logo cumprido pelo segurado. Esta é a parte mais teórica de um sinistro, mas vamos para a parte mais prática. A comunicação de um sinistro pode ser feita via site da seguradora, call center, postos de atendimento, apps, famosos apps, ou então pelo corretor de seguros. Agora, faz de conta que um cliente conheceu a Doutores Protect através de você, participante deste test drive da franquia da Doutores Protect, ou mesmo imagine que você se tornou nosso franqueado. Na hora de uma necessidade, de um sinistro, para quem você acha que o cliente ligará?
para a nossa matriz em São Paulo, Barueri, ou para o seu celular. Não tenha dúvida, o cliente ligará para quem fez o primeiro contato com ele, você. Então a primeira coisa que você deve fazer é tentar, no caso do sinistro, acalmar o cliente, entender se está tudo bem e a partir daí você poderá ajudá-lo a contornar aquela situação. Em caso de uma batida do nosso cliente de seguro alto, sempre orientamos que o próprio segurado realize o aviso de sinistro ou faça contato com a assistência 24 horas para iniciar o processo de solicitação de restituição ou de indenização. Há alguns clientes que esperam que o corretor de seguros conduza todo o processo de regulação de sinistro em seu nome, até para evitar dor de cabeça. Compreensível. Há também alguns perfis de corretores de seguros que, mesmo que uma batida ocorra com seu cliente em um sábado de madrugada, ele se desloca até o local do acidente para auxiliar da melhor forma. Não estamos aqui para dizer como você deve proceder, mas, particularmente, entendemos que as próprias seguradoras preferem que o processo de abertura do sinistro seja conduzido pelo próprio segurado, basicamente porque deixa de existir um cotovelo entre segurado e seguradora, prevenindo-se qualquer divergência de informações entre eles. Agora, se o sinistro for de roubo ou furto do veículo, oriente o nosso cliente para que ela ou ele providencie o registro do boletim de ocorrência, o tal do BO, em uma delegacia. Por outro lado, se o sinistro for de colisão sem feridos, oriente o nosso cliente para que ela ou ele tire fotos ou faça vídeos dos veículos envolvidos do jeito que ficaram na colisão, além da CNH do outro motorista ou dos outros motoristas e dos documentos e placas dos outros veículos ou outro veículo. Importante, peça para que o nosso cliente não arrisque sua integridade física. Se o acidente for, por exemplo, na Marginal Tietê, em São Paulo, peça que o cliente tire essas fotos o mais rápido possível e tente encostar o seu veículo no acostamento ou recue de ponte mais próximo para que ele finalize as conversas e tratativas com os outros motoristas. Se necessário, peça para o cliente tirar fotos ou faça vídeos de dentro do seu veículo e remova o próprio veículo para o acostamento imediatamente. Se o cliente desconfiar do outro motorista, peça para ele tirar fotos, vídeos de dentro do seu veículo e fugir para um outro local seguro. E se o sinistro for de colisão com vítimas ou feridos, oriente o nosso cliente para providenciar imediatamente o socorro através dos meios especializados locais ou da polícia. Para a segurança e proteção do cliente, peça que ele não remova do local os veículos envolvidos e aguarde apoio do SAMU. Na sequência, em a situação se resolvendo, registre a ocorrência na delegacia de polícia ou posto de controle de trânsito mais próximo ao acidente. Haja o que houver, peça ao cliente para sempre que necessário contatar a central de atendimento 24 horas da seguradora por telefone, WhatsApp ou app e acionar o serviço de assistência, por exemplo, o guincho para a remoção do veículo. E se houver um terceiro envolvido em uma colisão, oriente o cliente para passar o número do sinistro a esse terceiro, para ele e ela ligar na seguradora, completar o aviso de sinistro e solicitar orientações / oficina para levar o seu próprio veículo para o conserto. Por óbvio, sempre que precisar de ajuda, orientação ou intermediação da Doutores Protete em todo esse processo, não se aveste não. Desde que nós fazemos toda essa intermediação entre segurado, seguradora e um terceiro envolvido. Combinado? Voltando. No seguro alto, um sinistro de casco pode ser uma colisão, qualquer choque, batida ou abalroamento sofrido ou provocado pelo veículo segurado. Pode também ser um incêndio, evento destrutivo caracterizado pela ação do fogo. Ou um roubo total ou parcial, uma subtração de todo ou de parte do bem segurado com ameaça ou violência à pessoa. Pode ser também um furto total ou parcial, uma subtração de todo ou de parte do bem segurado sem ameaça à pessoa. E como já mencionamos, o sinistro pode levar a uma perda parcial ou integral. A liquidação de um sinistro, processo que falávamos há pouco, se dá quando todos os passos de regulação tenham sido cumpridos e todos os valores de reparação ou de reposição do bem sinistrado tenham sido corretamente determinados. Se os valores de reparação e ou de reposição do bem segurado, neste caso, o veículo do segurado, sejam iguais ou superiores a 75% do valor estabelecido na pólice, estamos diante de uma perda integral ou total. Agora, se os valores da reparação ou de reposição do bem segurado, neste caso o veículo do segurado, sejam inferiores a 75% do valor estabelecido na pólice, estamos diante de uma perda parcial. Porém, se esses valores de reparação ficarem entre 60% e 74% do valor estabelecido na pólice, é possível que a seguradora analise o caso individualmente e o caracterize como uma indenização integral construtiva, passando a ter também uma indenização integral. Quero um exemplo clássico? Se a colisão afetar a coluna ou a longarina do veículo, comprometendo assim a segurança do veículo após o eventual conserto,
é bem possível que a seguradora considere esta uma perda total. Seja como for, dá-se o nome de salvado ao veículo ou parte dele que tenham sido encontrados após o pagamento da indenização de um furto ou roubo total ou o que restou de um veículo após acidente indenizável. O salvado passa assim a ser uma propriedade da seguradora que muitas vezes tentará vendê-lo em um leilão para recuperar parte do valor indenizado ao segurado. Importante, se um potencial cliente tiver um veículo adquirido em um desses leilões e quiser fazer um seguro alto através de você, prepare-se. A probabilidade de nós não conseguirmos aceitação no mercado é de 99,98%. No caso de um sinistro parcial, o segurado pode ser orientado a levar seu veículo para a realização de orçamento e conserto em concessionárias, oficinas de linhas gerais ou multimarcas, oficinas referenciadas ou credenciadas, centros próprios de atendimento a sinistro da seguradora e, por óbvio, que os consertos em concessionárias são mais caros e os centros próprios das próprias seguradoras os mais baratos para as seguradoras, mas a decisão pela escolha cabe sempre ao segurado, a partir da possibilidade que lhe for permitida pela seguradora. Já um sinistro de responsabilidade civil facultativo ocorre sempre que o veículo segurado causar danos ou perdas a terceiros. Estes danos podem ser de propriedade do reclamante, danos materiais, danos à sua integridade física, danos corporais, ou danos à sua integridade moral, danos morais. Seja o que for, após o pagamento de todas as indenizações devidas em um sinistro, o processo é encerrado e os seus dados e informações são registrados pela seguradora no Registro Nacional de Sinistro, RNS, para servir de base de dados para o mercado segurador. Ou seja, todas as seguradoras saberão o que houve de sinistro reclamado no mercado. Para finalizar, alguns assuntos bem objetivos. Se na vigência da apólice a soma das indenizações pagas ultrapassar o limite máximo de indenização, ou LMI, a apólice será automaticamente cancelada sem que o segurado tenha direito à restituição de prêmio das demais garantias contratadas. Coberturas de RCF poderão ser reintegradas por endosso mediante pagamento adicional de prêmio. E sinistros de perda parcial, coberturas compreensivas, serão reintegradas automaticamente sem cobrança de prêmio. Ah, e você se lembra dos termos subrogação e ressarcimento? Faça de conta que um terceiro bate no veículo do nosso segurado, foge do local e o nosso segurado consegue anotar a placa do veículo. Se o estrago for razoável, o cliente pode optar por pagar a sua franquia e ter o conserto do seu veículo indenizado pela seguradora. Nesse caso, a seguradora fará uso da subrogação em que o nosso segurado transfere para a seguradora o direito de cobrar o terceiro valor a ele indenizado e buscará a seguradora junto ao terceiro o ressarcimento ou reembolso desses valores a que ela tem direito, dada a indenização paga ao segurado. Fez sentido? Muito bem, chegamos ao fim do módulo de seguro alto do nosso test drive da franquia Doutores Protete. No próximo módulo falaremos de 2 produtos muito legais. Plano de saúde e odonto. Te vejo lá. Abraços!